Você agora acabou. Acabou. Não dá pra usar o Thiago. Foram 15 minutos de fama do Luiz. Obrigado, pessoal, por me aguardarem. Não sei o que houve ali. Não Eu com sei. tremedeira já, gente. É isso aí. Não sei o que eu faço. Que eu Toma água. de mim? Mano, se eu beber alguma coisa, eu sinto que eu vou vomitar. Acabei de tomar duas negócios de café. Você acha que eu vou beber água? Tem que limpar seu organismo. Vamos fazer Não aqueles pode melhorar. exercícios. Vamos fazer os exercícios ali, atividades da página 14 e 15? Para treinar esse negócio de agrupamento. Mesma coisa que a gente fez ali no AX, AY, BX, BY, ele pede para fazer agora com as letras ali P, Q, M, N. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu catar meu livro tudo de volta agora. Ai, festa. Página 14. Para quem está perdido. Isso já foi. Aqui. Achei. Vamos lá. Ó, a gente fez, acabou de fazer esse aqui, ó. Com a X, a Y, BX e BY. Agora ele pede para a gente fazer a mesma coisa aqui. Escreva um polinômio na forma fatorada que representa a área do triângulozão aqui. Triângulozão. A retângulozão aqui, ABCD. Então, qual que vai ser a área fatorada? Eu posso fazer de dois jeitos. Eu posso fazer pela soma de cada um desses quatro. Daí eu vou fazer a área do pequenininho, P vezes M. Do outro, Q vezes M. Do outro, Q vezes N. E o outro, P vezes N. E somar os quatro. Ou eu posso dizer que a base do retângulozão é P mais Q. E do A e a altura, M mais N. E calcular a área, um vezes o outro. Os dois jeitos estão certos, tá? Os dois jeitos estão certos. Como que vocês acham mais fácil? Fazer vários, eu prefiro fazer do quadradão direto. Ó, a base desse retângulo não é P mais Q? Porque esse pedaço aqui é P e esse pedaço é Q. Então, a base é P mais Q. A área de um retângulo não é a base vezes a altura, então eu tenho que multiplicar a altura. Quem que é a altura? M mais N. Ok? E daí, como é que eu faço o polinômio para representar isso? Com a regra das flechinhas. Ou com a regra aquela que eu ensinei. Como que se faz o quadrado de dois termos? É o quadrado do primeiro, não é? Mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Mas aqui ele pede mesmo para a gente agrupar, tá? Quem que tem em comum aqui? M mais N vezes P mais Q, tá? Esse é ou eu poderia fazer como? Um por um dos retângulos aqui. Quem que seria o primeiro ali? P vezes M, PM, mais do segundo, Q vezes M, mais do terceiro, P vezes N. E o outro seria Q vezes N.
Também estaria certo? Sim. Só que aqui eu vou precisar fatorar. Quem são os termos em comum? N, M, P e Q. Daí eu vou fatorar e vou chegar naquela mesma questão lá. P mais Q vezes M mais N. Tá Ô, certo? Pro, Oi. o P mais Q não é a mesma coisa que a medida AB? O P mais Q é a medida B, exatamente. É a base vezes a altura. Mas ele mostra que você pode fazer pedacinho por pedacinho, somar e fatorar, ou fazer direto. Eu sei que a base é P mais Q, botei aqui. Eu sei que a altura é M mais N, botei aqui. Esse é o polinômio, tá? Tá. Agora vamos trabalhar esses aqui, ó, número 2. Vamos trabalhar esses agrupamentos aqui. Tem várias formas de trabalhar. Como é que eu posso trabalhar esse aqui? 9AB mais 6B mais 2AC mais 8C. O que eu tenho em comum aí? Aqui nos dois primeiros termos, o meu termo em comum é o B. E no segundo termo, o meu comum é o C. Concordam? Deixa eu puxar para cá, para vocês enxergarem e apagar tudo que tem aqui. Olha aqui. Desses dois termos, quem que é o termo em comum? O B. Desses dois termos aqui, quem que é o em comum? O C. Então, como é que eu vou fatorar isso? São coisas distintas. O 9 e o 6 são múltiplos de? Hello. 3. 3, obrigada. E o comum aqui é o B. Então, eu já sei que para esses primeiros termos, eu vou ter, aqui resolvendo a letra A, eu vou ter um 3B, que multiplica 9 dividido por 3, dá 3. AB dividido por B, sobra só o A. Então, se eu multiplicar 3B vezes 3A, vai dar os 9AB ali do primeiro termo. Segundo termo, 6B dividido por 3B. Dá 2. Quem que é o próximo? Agora mais, agora vamos trabalhar com AC. 8 e 12 são múltiplos de quem? 4. 4. Muito bem. 4, e qual que é a letra que tem em comum ali? C. C. Então, 12AC dividido por 4C, 3A. Porque 3 vezes 4 é 12 e A vezes C é AC. Mais 8C dividido por 4C, 2. Então, o primeiro a gente fatora desse jeito aqui. Quem não entendeu? Bulufas. Entenderam o que eu fiz na letra A? Quem entendeu faz a letra B, a C. Professora, pode explicar de novo? Claro. Olha só. Olhando aqui para a letra A, diz assim, 9AB mais 6B mais 12AC mais 8C. Eu tenho dois grupos ali de termos que têm algo em comum. O primeiro grupo é o 9AB mais CB. O que eles têm em comum? A letra B. E que mais? Os dois são múltiplos de 3. Então, eu ponho o 3, que é o múltiplo deles, e o B do lado de fora. Daí eu vou fazer assim, ó, Carol. 9AB dividido por 3B. Deixa eu escrever aqui. Se eu fosse fazer 9AB dividido pelo 3B, que foi quem eu botei de fora lá. Eu corto os B e 9 dividido por 3 é 3. Então, dá 3A, concorda? Sim. Até porque 3A vezes 3B tem que dar os 9AB.
Tem que ser igual. E o 6b dividido por 3b? 6b dividido por 3b. O b corta, 6 por 3, 2. Então, fica 3a mais 2. Esse primeiro aqui, ó. Certo? Agora, 2ac mais 8c. Quem que tem em comum? O c. Você. E o 12 e o 8 são múltiplos de 4. Então, eu botei 4c do lado de fora. 12ac dividido por 4c. 12ac divididos pelo meu 4c ali de fora. Quem que sobra? 12 por 4 é 3. O c corta, 3a. 8c dividido por 4c. 8c dividido por 4c. O c corta, 8 por 4 é 2. Então, se eu fizer o caminho de volta, tem que dar o que está aqui. 4c vezes 3a, 12ac. 4 vezes 2, 4c vezes 2, 8c. Ah, entendi. Tá? Isso que eu testo para fazer é agrupar. Ele está pedindo para fatorar, para separar o fator em comum e me dizer o que que fica para multiplicar esse fator em comum. Tenta fazer essa letra B aqui, ó. Quem que tem em comum no primeiro termo? Quem que tem em comum no segundo termo? Tá? Façam esses exercícios até a letra H, agora, para a gente corrigir. Eu vou achar isso aqui, essa riscaria. Quem não está conseguindo pode me pedir ajuda. Eu não tô entendendo nada. Tá, então vamos lá. Vou fazer esse de novo, do 9AB mais 6AB. Só me dá um segundinho, tá, Nicole? Que eu só vou dar um Tá. antibiótico para Manu, eu já venho aqui. Tá bom, pronto. Manu? Ok. Pronto, voltei. Vamos lá, Nicole. Fatorar é deixar o termo em comum. Então, por exemplo, vamos começar com bem simplesinho.
Se eu tenho 3A mais 3B, o que tem em comum aqui? O 3. O 3. Então, esse 3 eu já vou deixar de fora. Uhum. Vou botar quem dentro do parênteses? O A e o B. O A e o B com o sinal de mais separando eles. A Uhum. mais Mais B. B. Isso. Daí, ali no exercício da página 15, pede para a gente fatorar os polinômios. Polinômios são vários monômios. Então, tem o 9AB mais 6B mais 12AC e mais 8C. Aqui a gente pode observar que a gente tem dois grupos distintos de coisas em comum. O primeiro grupo é esse aqui, que tem o A, o B em comum. Sim. E esse aqui, que tem o C É em comum. C em comum. Então, eu vou ter, na verdade, dois monômios. Eu não vou ter um só, tá? Que nem ali. Então, quem que é o comum aqui? Desse O B. primeiro grupo? O B. Muito bem. O B é o fator comum. A gente observa os números que 9 e 6 nos parece semelhantes. É múltiplo de 3. De 3. Então, eu vou botar necessariamente também o 3 do lado de fora. Como é que agora eu sei o que vai dentro? Eu divido, porque eu sei que multiplicando tem que dar aquilo. Oi. Ó, calma aí. Aí, ó. Eu não entendi. Você fez o... Ai, como pra explicar? O 9 primeiro ou você fez o 6? Ou os dois? Não, primeiro eu achei os termos em comum. Quem são os termos em comum? É o B, que tem nos dois, e 6 e 9. O que te parece 6 e 9? Eles não são múltiplos de 3? Sim. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. São múltiplos de 3. Então, o fator em comum que tem aqui é o múltiplo de 3, que é o do 6 e do 9, e o B que está repetido. Então, eu sempre vou pôr primeiro, antes do parênteses, os fatores em comum. Isso. Daí, o que você vai fazer para saber o que sobrou aqui dentro? Porque aqui, na verdade, é uma multiplicação. Você vai multiplicar o fator em comum por algo que vai aqui dentro. Qual que é a operação inversa da multiplicação? Divisão. Divisão. Então, você vai fazer 9AB dividido por 3B. Você pode fazer separadinho aqui, ó. 9AB dividido por 3B. Não, a gente não é obrigado a enxergar tudo numa vez só. Mas existe uma estratégia para achar as coisas, né? 9 dividido por 3. É 3. É 3. A não tem ninguém para dividir, fica aí. B dividido por B é 1. Eu não preciso escrever 1 aqui. É 3A. Então, eu já sei que é 3A aqui. 3A mais alguma coisa, porque tem esse mais aqui, ó. Mais alguma coisa. Como é que eu sei que tá certo esse 3A? Porque eu faço aqui depois agrupando, ó. 3 vezes 3 não é 9? Sim. B vezes A não é AB? Então tá certo o meu primeiro termo. E agora, para mim achar o segundo, o que eu tenho que fazer? 6B. 6B vezes 3B. Dividido vezes por não, 3B. Dividido. 6 dividido por 3 é 2. 2. B dividido por B, 1. Então, é 3A mais 2. Vamos ver se está certo? 3 vezes 3, 9. A vezes B, AB. 3 vezes 2 é 6.
e mais a letrinha do B. Então, tá certo, ó. 9AB mais 6B. Eu multipliquei depois para ver se estava certo. Ok? Agora vamos fazer, vamos fazer a outra. Agora a outra vocês vão me ajudar. 12 e 8. Eles são múltiplos de quem? São múltiplos de 2. Que mais? 4. 4. Sempre é um número maior. Então, primeiro eu vou botar esse mais, que é esse mais aqui agora. Então, eu sei que é múltiplo de 4. Qual é a letra que está em comum ali? O C. O C. Então, o que que vai aqui dentro? 12AC dividido por 4C. 12AC dividido por 4C. O C vai cortar e o 12 por 4 dá 3. Então, fica 3A. 3A. Então, já vou botar aqui dentro. 3A. Mais, que é esse mais aqui agora. Mais. Se fosse menos, seria menos. 8C dividido por 4C. 8C dividido por 4C. O C corta. 8 por 4, 2. Então, é mais 2. Como é que eu sei se está certo, professora? Faz a conta. 4 vezes 3, 12. C vezes A, AC. 4 vezes 2, 8. Vezes C. Que tá aqui, eu não posso me esquecer do C aqui de fora. Tá certo? Tá. Tenta fazer a letra B agora. Veja em cada agrupamento ali quem são as letras em comum. XY mais X menos AY menos A. É tudo 1. Quando não tem número na frente, é como se fosse um bando de 1 aqui na frente. Quem são as letras em comum do primeiro grupo? O X. O X. Muito bem. O X. Que vai multiplicar alguma coisa mais alguma coisa. Depois eu vou ter esse mais daqui. Quem é o incomum no segundo grupo? O A. O A. É. O A. E daí a gente vai ver quem é que está multiplicando aqui. XY dividido por X. Sobra. Professora, Oi? ali ao invés de mais seria menos, não seria? Aqui é. É no meio. No meio. No meio do segundo parênteses. Não. Aqui no. Antes do A. Tá. Pode Entre ser. os dois termos. É. É, seria menos, não tem esse mais. Só um pouquinho. Sim. Daí é um menos A. Muito bem colocado. Vamos já botar aqui, ó, menos A. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Menos A. É o menos A que está em comum. Ok. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Ó. XY dividido por X. Corta o X, sobra o Y. X dividido por X. Quanto que é? Nada. É 1. É 1. Uma coisa igual dividido por outra coisa igual. 3 por 3. Não é 1? Sim. Então, X. É que na fração você tinha falado que não sabe escrever. Então, X por X. Não, mas nesse caso aqui precisa. É quando Tá. é aqui que eu tô dizendo que não precisa. É 1? Tá. Ok. Menos o A. Agora, AY dividido por A. Quem que sobrou? O Y. A por A. É 1.
Certo? Sim. Vamos ver se tá certo. Eu acho que tem uma coisinha aqui que a gente pode melhorar. X vezes Y, XY, tá certo? X vezes 1, X. Menos A vezes Y é menos AY, tá certo? Menos A vezes menos 1 é mais A, porque multiplicação de sinais iguais fica mais. Então, eu tenho que botar um mais aqui. Porque agora sim, menos A vezes 1 vai dar o menos A de lá. Por isso que é sempre bom fazer a conta de volta. Tá. Tá? Porque menos A dividido por menos A dá mais 1. Não dá menos 1. Menos A divididos por menos A. Sinais iguais, fica mais. Fica mais 1. E daí tá certo, porque menos A depois vezes aquele mais 1 vai dar o menos A dali. Então, essa é a resposta da segunda. Tá? Como que eu posso agrupar isso aqui? Eu tenho coisas incomuns nessa resposta, não tenho? O que que tem de comum na letra B, no que eu fiz aqui? Os que estão entre parênteses. Isso, o Y mais 1. Então, eu posso dizer que Y mais 1, deixar ele de fora. Quem que sobrou? Não, pera, como assim? A gente disse que esses dois termos são incomuns. Quem que sobrou? O X e o A. O X menos o A. Então, a resposta mesmo final é assim. X menos o A. Tá certo? E a gente sempre vai fazer assim. E eu vou pedir para vocês fazerem esses exercícios depois com calma, porque se eu ficar fazendo com vocês, vocês não vão aprender. Eu quero que vocês façam com calma em casa e a gente vai corrigir na segunda-feira. Tá bom? Tá. Eu poderia botar a resposta aqui e explicar, mas daí vocês não trabalham o raciocínio, tá? Ô, Pro, como que tinha ficado mesmo? X mais Y vezes... Só um pouquinho. Tinha ficado... Acho que eu ponho aqui certinho para vocês. Daí quem já fez alguns outros pode até conferir. Vamos lá. Deixa eu pegar a resposta. É da página 15, né? Vamos lá. Nossa, assistir aula com esse barulho é para matar, né? Coitado de quem está convivendo com isso. Deixa eu só achar aqui. Aqui. Então, vamos lá. Vamos anexar a tela. Aqui estão as respostas do que a gente já fez. Ó, essa número 2 aqui, ó, letra A, AB, AC, AD, AE. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês enxergarem melhor. Ó. Tudo que a gente fez até a letra B. Eu quero que vocês façam a C, a D, a E, a F, a G e a H em casa, com calma, para vocês treinarem isso. E daí a gente vai corrigir na próxima aula, tá bom? Combinado? Copiou aqui, Carol. Y mais 1 vezes X menos A. Carol. Tá aqui que você pediu, Carol. O que, professora? Fui eu que pedi, Pro. Ai, desculpa, Ah, foi eu troco as ele, letras. Eu troco as nomes. Então, tá aqui, ó. Tá? Daí eu quero que vocês façam em casa, porque se eu ficar fazendo todos, vocês não vão aprender. Tá bom?
Vocês podem copiar as respostas até aqui, dar um print, só daí vocês só olham depois que vocês fizeram, senão não tem graça. Senão vocês não vão saber se vocês aprenderam, tá bom? Combinado? Vamos fazer, né? Por favor. Então, vamos lá. Sim, Pro. Obrigado. Tem que começar a estudar, gente. Isso aqui já tá juntando um monte de coisa. A gente já vai fazer a VA. Vamos lá. Antes de entrar nas equações, a gente vai fazer uma VA. Diferença de dois quadrados. Olha lá, na página 15. Você já estudou que o produto da soma pela diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o segundo. Ah, esse aqui é o produto? Produto. Produto é o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. A gente viu isso no início da nossa aula. Então, qual que é a área do quadrado maior? Se o lado do quadrado é A área de um quadrado é A vezes A, certo? A vezes A ao quadrado. Por que que A vezes A é A ao quadrado? Área do quadrado. Lado vezes lado. Quanto que mede o lado? A. Então, A vezes A é A ao quadrado. Por quê? Porque na potência de mesma base, a gente não soma os expoentes? 1 mais 1, 2. Então, A ao quadrado. A vezes A é A ao quadrado, que é diferente de A mais A. A mais A é 2A, mas A vezes A é A ao quadrado. E se fosse o volume? Quanto que seria? Se isso aqui fosse um cubo? A ao cubo. A ao cubo. Porque daí seria A vezes A vezes A. Muito bem. Então, tá bom. Então, a área do quadrado maior é A ao quadrado. E a área do quadrado menor? Quadrado menor mede B. B vezes B, B ao quadrado. B ao quadrado. Ok. Certo. Se a gente sobrepor o quadrado pequeno dentro do quadrado grande, tá? E depois eu vou tirar a área desse quadrado pequeno. Olha lá como é que ele ficou. Eu tirei. Mas eu sei quem são as medidas. Porque eu sei que a área ao lado do quadrado grande é A. E quanto que vai medir esse pedaço aqui? É todo A menos o Bzinho que caiu fora. Então, ficou A menos B. Mesma coisa aqui. Quanto que vai medir esse lado aqui, pessoal? Quanto que vai medir esse pedaço aqui? A menos B também. A menos B, Tirou. porque tudo é A. Tudo é A. E se eu tirei o meu Bzinho daqui, que é esse pedacinho aqui, eu fiquei com A menos B. Certo? Então, tá bom. Quem não entendeu, pergunta, por favor. Então, vamos lá. Como é que a gente calcula a área dessas figuras aqui? Eu posso fazer de dois jeitos. Eu posso separar isso aqui em dois retângulos e calcular A menos B vezes A mais B vezes menos AB. Ok? Porque a área do retângulo não é base vezes altura. A base é A menos B vezes a altura A. Então, desse triângulo mais à esquerda, a área seria A vezes A menos B. E do retângulozinho menor? B vezes A menos B. Certo? E aí, como é que a gente calcula agora? Faz o agrupamento ali com as setinhas. A vezes A ao quadrado. A vezes B menos AB. B vezes A é o mesmo AB, mais AB.
e b vezes b menos b ao quadrado. Então, se isso aqui se anula, porque um é mais e o outro é menos, o que que eu fico? A ao quadrado menos b ao quadrado, que é o que a gente já tinha visto. E a gente pode escrever a menos b ao quadrado. É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Por isso que a gente pode dizer, aqui nesse quadradinho azul da outra página, que a expressão que indica a diferença de dois quadrados pode ser fatorada, como a ao quadrado menos b ao quadrado. Tá? Isso é uma fórmula, mas que tem a justificativa ali do jeito que a gente calculou. Tá? Então, isso é para calcular a diferença de dois quadrados. Então, como é que eu vou calcular aqui, ó? Isso aqui se usa muito na engenharia quando a gente tem uma peça vazada. Eu quero medir a diferença desse quadrado maior e desse quadrado menor. Como é que eu faço? Desse jeito que está aqui. A ao quadrado menos b ao quadrado. No caso aqui, não é a e nem b, é 10x e 2y ao quadrado. Então, quem é que imagina como é que vai ficar? Se não é o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado, quem que é a primeira medida? 10x, não é? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Uma Sim, medida é senhora. 10x, a outra medida é 2y na terceira. Então, a fórmula está me dizendo que eu elevo a primeira medida ao quadrado menos a segunda medida ao quadrado. A primeira medida é 10x, então, vou botar ele em parênteses. 10x, tudo isso ao quadrado. Menos quem? Menos porque é menos que está dizendo que é a fórmula. Quem que é a segunda medida? 2y na terceira. Opa, vem cá, meu bonitinho. 2y na terceira, o quê? Ao quadrado. Por que é ao quadrado? Porque é a fórmula. A gente acabou de deduzir essa fórmula ali. Aqui é 3, y na terceira, ao quadrado. É assim que eu calculo. A ao quadrado menos b ao quadrado. Ou seja, eu pego a medida ao quadrado menos a outra medida ao quadrado. Como que fica isso? Quem me ajuda a resolver? 10x ao quadrado, quanto que fica? Fica 100 100x ao quadrado. 100x ao quadrado. Porque 10 ao quadrado é 100, x ao quadrado é x ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, e o y, como é que fica? Em multiplicação é 5. Isso é. Não, pera. Potência Porque na da multiplicação. 4y à sexta. Y na sexta, porque potência Entendi da nada. potência multiplica os expoentes. A gente viu isso lá no primeiro bimestre. Quando a gente tinha lá um 2 elevado na 3, entre parênteses, ao quadrado. O que significa isso? Potência das potências, eu multiplico os expoentes. 3 vezes 2, 6. É a mesma coisa que eu fizesse 2 na terceira vezes 2 na terceira, porque o expoente está me dizendo que eu tenho que multiplicar 2 vezes. Multiplicação de potências é 2, copia a base, somam-se os expoentes. 3 mais 3, 6. Mas não precisa fazer tudo isso. Tem que saber que a potência da potência multiplica os expoentes. Então, vai ficar 2 ao quadrado é 4. Y na terceira ao quadrado é y na 6. Aqui, 10 ao quadrado é 100. X ao quadrado é x ao quadrado.
Então, a diferença é essa aqui. Tá? Mas não precisava fazer, podia deixar 10x ao quadrado menos 2y, porque o importante é saber que tem que fazer essa diferença aqui, ó. Tá? Sempre que eu tiver o produto, ó, o produto da soma de dois termos, eu vou ter sempre o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. A mesma coisa aqui. Quem é que é a primeira medida ao quadrado? 2m. E quem que é a segunda medida ao quadrado? N. Então, vai ser 2m ao quadrado menos n ao quadrado. Deixa eu aumentar isso aqui para vocês, para bem de vocês enxergarem. Peraí. Aqui. Tô conseguindo aumentar? Ó, primeiro termo, Nicole, aqui, ó, 2m ao quadrado. 2 ao quadrado, 4, m ao quadrado, m ao quadrado. E menos o n ao quadrado. Se eu for fatorar isso aqui, quem que tem em comum? É a multiplicação dos termos de duas, da diferença dos dois termos. Sempre um termo ao quadrado menos outro termo ao quadrado é resultado, pode ser fatorado como um produto da soma dessas diferenças aqui. Uhum. Ok? Isso aqui, ó. Aqui a gente já viu o trinômio quadrado perfeito. E depois, agora, na semana que vem, a gente começa a trabalhar as equações do segundo grau. Eu preciso que vocês estudem essas coisas que a gente está fazendo aqui. Eu preciso que vocês façam aquele exercício ali que eu deixei para vocês fazer, da página... Página essa. Da página 15 e esses da página 16. A gente vai fazer uns agora, mas eu preciso que vocês façam exercícios. Senão, vocês vão ter muita dificuldade de entender a equação de segundo grau. Tá? Eu preciso que vocês façam essas contas, tá? Vamos fazer juntas aqui a número 2. Que ainda a gente tem um minutinho. Olha lá. X ao quadrado menos 36. Percebam aqui. A ao quadrado menos B ao quadrado. O que que é? É A mais B vezes A menos B. Da onde que saiu isso, professora? Das flechinhas? Das flechinhas, olha lá. Se eu fizer A vezes A ao quadrado. A vezes B menos AB. B vezes A mais AB. E B vezes B, B ao quadrado. O mais AB, o menos AB com o mais AB se anulam. Então, fica A ao quadrado menos B. Então, como que eu já sei de cara o que é x ao quadrado menos 36? Quem quer chutar? Quem quer chutar? X mais 6 vezes x menos 6. Eu não estou dizendo ali em cima no quadradinho? E depois, isso aqui é uma equação de segundo grau, porque tem expoente 2. Eu vou saber que a raiz dessa minha equação é 6 e menos 6. Por isso que vocês têm que aprender a fazer isso. Tá? Então, eu já sei por quê. Porque eu disse que A ao quadrado menos B ao quadrado é A mais B vezes A menos B. Então, o que é x ao quadrado menos 36? Se não x mais 6 vezes x menos 6. Credo, professora, como que a senhora sabe disso? X vezes x. Quanto que é x vezes x? X ao quadrado. X ao quadrado. Muito bem. X vezes x é x ao quadrado. X vezes menos 6.
menos 6x. 6 vezes x mais, isso é um x, tá, gente? Mais 6x. 6 vezes 6, 36. Menos 36. O menos 6x com mais 6x, eles se anulam. Fica x ao quadrado menos 36, não é verdade? Então, x ao quadrado menos 36 é a mesma coisa que x mais 6 vezes x menos 6. E 100 ao quadrado menos m ao quadrado? Você vai me desculpar, mas eu não tô conseguindo entender mais nada. E eu sei que quando eu tô falando isso, eu tô falando pela sala inteira. A sala inteira não tá aguentando mais. Ou mesmo não, Sora. Ah, Ô, Sônia, eu você queria começa saber se a eu podia fazer- sair um pouquinho mais cedo, porque eu tenho que Pode. visitar minha avó na casa A gente dela pode e aí acabar. fica muito longe. a gente pode acabar, mas vocês entenderam só essa regra ali de cima? Ô, Sônia, Eu- eu poderia. Fala. Ih, travou. Travou a Sofia. Falem. Podem falar. Falem comigo. Pessoal, vocês todos ficaram... Falar pra ela que eu gostei muito da aula dela, Deu. eu tô indo embora, gente. Tchau. Ih, gente, como sai isso aqui? Pronto. Tchau. Pessoal, tem que fazer exercício, porque senão a gente não vai pegar. Eu sei que vocês estão Sora. cansados. Essa é a última semana da aula tripla, mas vocês, independente disso, vocês têm que pegar junto, porque eu sozinha não vou conseguir. Sora, 2 aulas até vai, mas 3. Eu Chega na sei. terceira aula, nossa, dá um A gente negócio que encerra. nem Quem entra quiser mais nada na sair, cabeça. tá? Quem quiser sair, pode sair, mas com o compromisso de fazer a página 15 e a 16 de exercício. Tá bom, Pro. Fala, Rafa, o que você ia falar? Você ia dar a resposta do 100 menos m ao quadrado, Rafa? Eu ia. Na verdade, chutar, né? Mas eu ia. Então vai lá. 10 mais m, num parêntese, vezes 10 menos m no Exatamente. Isso aí. Certinho. Certinho. Extrai a raiz de um, extrai a raiz do outro. Porque no momento que eu multiplico um vezes o outro, dá m ao quadrado, e o 10 vezes 10 dá o 100. Bem certinho. Então, já que vocês estão muito cansados, a gente encerra agora. Só que vocês, Professora, se por tiver só uma favor, dúvida rapidão minha, fica no na compromisso página de 15. fazer os exercícios da página 15 e da página 16, tá bom? Uhum. O que você queria perguntar, Isa? Na página 15 eu já fiz os exercícios da 2, eu só não consegui fazer H. Que eu não entendi. Vamos fazer então. Peraí, deixa Eu tentei fazer, até cheguei na em H, eu 1. fiquei com dúvida no final dela. Porque Tá. no Quando eu final fui não deixar tinha só em 2 nada parênteses, né? O meu ficou B mais 1 e o outro B menos 1. Aí eu fiquei Sim. confusa. H, acho que é isso aqui. Só deixa eu ver, 2A, 12A ao cubo, B, tá aqui. Deixa eu botar aqui para vocês. Eu não sei se tá certo, mas tipo, o meu ficou igual dentro do parêntese e o outro ficou diferente. Ficou a mesma coisa, só que fora. Aí meio que eu cancelei eles. O meu também. Isso, ó. Foi a mesma coisa. 12A ao cubo B menos 12A ao cubo menos B mais 1. O que fica fora? 12A ao cubo. Vai ficar B menos 1 menos B menos 1. Acertou, Rafa? Deixa eu aumentar aqui para vocês verem só o H. O meu tinha ficado no último mais 1, não menos 1. Porque eu só O meu copiei. também tinha ficado mais 1. Vamos entender. O comum é o 12A ao cubo, correto? Daí vai ficar B menos 1 do primeiro, até aqui tudo bem, né? Daí depois vem um menos na frente. Tá, daí menos o B mais 1. Por que o menos B mais 1?
Se eu continuei com o menos na frente, vai ter que ser B menos 1. Por quê? Porque menos 1 vezes menos 1 vai dar o mais 1. Porque se Ah, é que eu fosse não tinha mais colocado 1, como- ficaria menos 1 mais 1 seria menos 1. E é mais que tem aqui. Eu tinha só copiado tudo. Só deixado nada no parênteses. Só B mais 1. Menos B Sim. mais 1. Esses assuntos que a gente está vendo de polinômios, eles são bem chatinhos, mas se a gente não fizer os exercícios e não se grudar, todos os exercícios que eu pedi até agora para fazer em casa se perde, porque cada vez vai somando mais. Agora a gente acabou os polinômios e vai entrar em equações do segundo grau, mas tem que entender, porque senão vai tomar ali um laço naquele equações do segundo grau. Mais alguma dúvida, meninas? Posso fechar? Pode sim, entendi. Então, tá Obrigada, bom. Sora. Obrigada, bom final de semana, até na segunda. Qualquer dúvida, hoje a gente tem plantão, tá? Hoje eu comecei os plantões essa semana, então se vocês tiverem dúvida aí na página que eu pedi para fazer aí na 15 e na 16, a 15 vocês já terminaram, né? Mas é só a 16 aqui nesses que eu ensinei agora. Por favor, entrem no plantão que eu ajudo vocês, tá? Tá. O 4h30. Que horas mesmo? Ah, tá. 4h30. Tá bom? Tá bom. Então, Tchau, se a Sora. gente não se vê até segunda, se a gente se vê até de tarde. Tá?